Seu celular sabe exatamente onde você está, a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta. Parece mágica, né? Mas essa mágica nasceu em um dos períodos mais tensos da história humana, a Guerra Fria. E não foi feita para te levar ao cinema ou encontrar o seu Uber. Foi criada com um propósito bem mais sombrio: garantir que, se um míssil nuclear fosse lançado, ele acertasse o alvo certo, ou que a própria ameaça de precisão impedisse a guerra de começar. Tudo isso começou com um bip no céu, o som do primeiro satélite artificial da humanidade, o Sputnik, em 1957. Dois cientistas do MIT ouviram aquele sinal e perceberam algo genial. Pela mudança no tom do bip, dava para calcular exatamente onde o satélite estava. Era o efeito Doppler em ação. E naquele instante, sem saber, eles plantaram a semente do que hoje carregamos no bolso. Mas a jornada do GPS foi longe demais para caber em uma única mente, ou em uma única versão da história. Mas aqui vai um segredo: o GPS não foi inventado por uma pessoa só. Na verdade, quase ninguém concorda sobre quem foi o pai disso tudo. Tem quem diga que foi Ivan Guerin, um físico visionário que imaginou uma rede de faróis no céu para guiar aviões e mísseis. Outros juram que foi Roger Easton, do Laboratório de Pesquisa Naval, que construiu o Timation, um sistema que usava relógios atômicos em órbita, algo revolucionário na época. E tem ainda Bradford Parkinson, o engenheiro da Força Aérea que, nos anos 70, unificou todos esses esforços militares dispersos em um único programa, o Navstar GPS. Mas, e se eu te disser que a peça mais crucial desse quebra-cabeça foi feita por alguém que nem aparece nos livros? Uma mulher cujos cálculos matemáticos tornaram o GPS preciso o bastante para funcionar na vida real? Seu nome é Gladys West, e por décadas ela foi invisível. Gladys West entrou no Naval Proving Ground em 1956, uma das poucas mulheres e a segunda afro-americana naquele laboratório. Enquanto outros projetavam satélites, ela fazia algo aparentemente invisível: modelar a forma real da Terra. Porque a Terra não é uma esfera perfeita. Ela é irregular, mais larga no Equador, achatada nos polos, com montanhas e vales que distorcem o campo gravitacional. Esse modelo se chama geoide, e sem ele, o GPS erraria tudo. Gladys passou anos programando mainframes gigantescos para calcular essa forma com precisão milimétrica. Seu trabalho foi tão fundamental que, sem ele, até o melhor satélite do mundo apontaria seu carro para o meio de um lago. Mas por mais de 40 anos, ninguém fora da Marinha sabia o que ela tinha feito. Só em 2017, uma colega de clube de veteranos leu seu currículo e o mundo finalmente descobriu: a precisão do seu celular existe graças a ela. Mas mesmo com o geoide perfeito e os relógios atômicos no espaço, o GPS ainda era um segredo militar. Nos anos 70, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou os primeiros satélites Navstar, pequenas caixas orbitais que transmitiam sinais de tempo ultra-precisos. O objetivo? Garantir que, em plena Guerra Fria, um submarino americano pudesse lançar um míssil intercontinental e acertar Moscou com margem de erro de poucos metros. Era assustador e brilhante. O sistema exigia pelo menos 24 satélites para cobrir o planeta inteiro, 24 horas por dia. E funcionava tão bem que, em 1983, o governo já planejava liberar uma versão limitada para uso civil. Mas ninguém imaginava que um desastre trágico iria acelerar tudo e transformar uma arma em ferramenta global. Porque naquele ano, um avião comercial se perdeu no céu e foi abatido por engano. Na noite de 1º de setembro de 1983, o voo KLL-007 da Korean Air decolou de Nova York com destino a Seul. Mas algo deu terrivelmente errado. Por um erro de navegação, sim, sem GPS, o avião desviou centenas de quilômetros de sua rota e entrou no espaço aéreo soviético.
Os controladores soviéticos, em plena paranoia da Guerra Fria, acharam que era um espião disfarçado. E, sem aviso, derrubaram o avião. Todas as 269 pessoas a bordo morreram. O mundo ficou em choque. Dias depois, o presidente Ronald Reagan fez um anúncio histórico. O GPS, até então exclusivo do Exército, seria liberado para uso civil, para que nunca mais um avião se perdesse por falta de orientação. Foi um gesto humanitário? Sim, mas também foi estratégico. Os Estados Unidos sabiam que dominar a navegação global era dominar o futuro. Só que havia um detalhe: o sinal civil viria propositalmente distorcido. Sim, você leu certo. O GPS civil foi sabotado de propósito. Até o ano 2000, o governo dos Estados Unidos usava uma técnica chamada Selective Availability. Basicamente, adicionava ruído intencional ao sinal para civis. O resultado? Seu aparelho podia errar em até 100 metros. O suficiente para te levar ao prédio errado, mas não o suficiente para guiar um míssil inimigo. Era uma forma de manter a vantagem militar. Só que algo inesperado aconteceu. Engenheiros e cientistas começaram a burlar esse bloqueio com técnicas como o DGPS, GPS diferencial, que usava estações terrestres para corrigir o erro. A pressão cresceu. Empresas queriam usar o GPS para agricultura, aviação, logística. E em 2000, o presidente Bill Clinton anunciou: o sinal civil seria liberado por completo. Da noite para o dia, a precisão saltou de 100 metros para menos de 5. Foi o estopim da revolução que você carrega no bolso. Mas aqui vem a pergunta que todo mundo faz. Como, afinal, seu celular sabe onde você está? A resposta não é magia, é matemática pura e um pouco de física de Einstein. O GPS não vê você. Ele não tem câmeras, nem radares. O que ele faz é ouvir sinais de tempo vindo de pelo menos 4 satélites lá em cima. Cada satélite transmite: sou o satélite 3, e agora são exatamente 10, 5, 32,45789 segundos. Seu aparelho pega esses 4 horários e calcula quanto tempo cada sinal levou para chegar. Como o sinal viaja na velocidade da luz, ele transforma tempo em distância. Com 3 distâncias, dá para traçar esferas no espaço, e onde elas se cruzam é você. Mas por que 4 satélites? Porque o quarto corrige o erro do relógio do seu celular, que, claro, não é atômico. É um quebra-cabeça de tempo, resolvido em milissegundos. Agora segure-se na cadeira. Se os engenheiros do GPS tivessem ignorado Albert Einstein, seu celular mandaria você direto para o meio do oceano. Por quê? Porque os satélites orbitam a 20.000 quilômetros de altitude, onde a gravidade é mais fraca. E segundo a teoria da relatividade geral, relógios em gravidade mais fraca correm mais rápido. Sem correção, os relógios atômicos dos satélites ganhariam cerca de 45 microsegundos por dia. Parece pouco, mas na velocidade da luz, isso vira um erro de 10 km por dia. Felizmente, os criadores do GPS já sabiam disso. Antes mesmo do primeiro satélite voar, programaram os relógios para bater mais devagar na Terra, de modo que no espaço ficassem perfeitos. É a prova mais cotidiana de que Einstein estava certo e de que a física mais abstrata está dentro do seu bolso. E falando em segredos, você sabia que o GPS nunca foi só dos Estados Unidos? Embora o sistema americano tenha sido o primeiro completo, a União Soviética lançou seu próprio sistema, o GLONASS, nos anos 80, também para mísseis, claro. Hoje, ele ainda opera e é usado por países que não querem depender dos Estados Unidos. A União Europeia criou o Galileu, mais preciso e civil por design. E a China lançou o Beidou, que já cobre todo o planeta. Na verdade, seu smartphone moderno não usa só o GPS, ele combina sinais de todos esses sistemas ao mesmo tempo. É por isso que mesmo em ruas estreitas ou florestas densas, ele ainda te localiza. Essa fusão global de constelações é chamada de GNSS, e é a razão pela qual a navegação nunca foi tão resiliente,
nem tão política, porque quem controla os céus, controla a direção do mundo. Mas vamos voltar ao começo. Por que, afinal, os Estados Unidos investiram bilhões nisso? A resposta é um medo muito real da Guerra Fria. Antes do GPS, mísseis e submarinos usavam inércia, giroscópios e acelerômetros que, com o tempo, acumulavam erros. Um míssil podia errar o alvo por dezenas de quilômetros. Isso era inaceitável quando o alvo era uma cidade. O GPS prometia algo revolucionário: precisão constante, em qualquer lugar, a qualquer hora. E mais, ele permitia que forças militares se coordenassem em tempo real, mesmo em território inimigo. Na Guerra do Golfo, em 1991, soldados usavam receptores GPS comerciais amarrados às viaturas, porque o exército ainda não tinha equipamento suficiente. Eles chamavam aquilo de a Guerra do GPS. Foi a primeira vez que o mundo viu. Essa tecnologia não só guiava armas, guiava vitórias. E foi justamente essa eficácia militar que acelerou a adoção civil. Depois da Guerra do Golfo, empresas começaram a enxergar o potencial: entregas, aviação, navegação marítima, agricultura de precisão. Mas havia um problema. O GPS ainda dependia de uma única nação. E se os Estados Unidos resolvessem desligar o sinal? Esse medo levou a Europa, Rússia e China a desenvolverem seus próprios sistemas, não por orgulho nacional, mas por soberania estratégica. Hoje, até seu relógio inteligente usa múltiplos sistemas para garantir que você nunca fique perdido. E isso criou uma ironia histórica. Uma tecnologia feita para garantir a supremacia de uma superpotência acabou forçando o mundo a se tornar mais independente e mais conectado. O GPS uniu o planeta não por idealismo, mas por necessidade prática. Mas nem tudo são flores no mundo do GPS. Ele tem uma fraqueza crítica. Os sinais são extremamente fracos quando chegam à Terra, mais fracos que o ruído de fundo do universo. Por isso, é fácil de enganar. Em 2013, pesquisadores da Universidade do Texas usaram um transmissor caseiro para fazer um iate acreditar que estava em um lugar diferente, sem que a tripulação percebesse. Hoje, criminosos usam jammers para bloquear rastreadores de carros roubados. E em conflitos modernos, como na Ucrânia, forças militares usam spoofing, falsos sinais de GPS, para desviar drones inimigos. Isso levou a uma corrida por alternativas: navegação por satélites de baixa órbita, sensores inerciais avançados e até GPS quântico, que usa átomos ultrafrios para medir movimento sem depender de satélites. O futuro da localização pode estar fora do céu. E falando em futuro, o GPS está evoluindo mais rápido do que você imagina. A nova geração de satélites, chamada GPS-3, é 3 vezes mais precisa e 8 vezes mais resistente a interferências. Eles também transmitem um sinal civil mais forte, chamado L1C, projetado para trabalhar em harmonia com Galileu e Beidou. Mas o verdadeiro salto pode vir do solo. Cidades como Tóquio e Nova York estão testando redes de GPS indoor usando Wi-Fi, Bluetooth e até sinais de iluminação LED para localizar pessoas dentro de shopping centers ou estações de metrô. Enquanto isso, empresas espaciais privadas querem colocar milhares de satélites em órbita baixa, não só para a internet, mas para criar um sistema de navegação ainda mais robusto. O GPS do amanhã não será um sistema, será uma teia invisível, tecida entre céu, solo e seus próprios dispositivos. Mas antes de sonhar com o futuro, vamos voltar a um nome que quase desapareceu: Gladys West. Depois de décadas de trabalho anônimo, ela se aposentou em 1998. Só em 2017, aos 87 anos, uma colega de um clube de veteranos leu seu currículo e ficou pasma. Você fez o quê? A notícia se espalhou. Em 2018, a Força Aérea dos Estados Unidos a incluiu no Hall da Fama, uma das maiores honrarias da instituição. Hoje, Gladys é reconhecida como uma das mentes essenciais por trás do GPS moderno. Sua história é um lembrete poderoso.
Muitas das tecnologias que usamos diariamente foram construídas por pessoas cujos nomes nunca vemos. Elas não aparecem em manchetes, mas seus cálculos, ideias e persistência estão entrelaçados em cada rota que traçamos. E sem elas, estaríamos literalmente perdidos. E Gladys não está sozinha. Há dezenas de invisíveis na história do GPS. Engenheiros de software que escreveram os primeiros algoritmos, técnicos que ajustaram antenas em desertos congelados, operadores que mantinham os satélites no ar 24 horas por dia. Até mesmo Ivan Guerin, apesar de sua visão, morreu em 2003, sem ver seu nome nas manchetes. Roger Easton, que criou o Time Attack, só foi reconhecido com a Medalha Nacional de Tecnologia em 2006, aos 83 anos. E Bradford Parkinson, embora celebrado na comunidade aeroespacial, raramente aparece fora dela. O GPS é, acima de tudo, uma obra coletiva. Não nasceu de um gênio solitário, mas de décadas de colaboração, falhas, ajustes e coragem técnica. E talvez por isso ele funcione tão bem, porque foi testado, refinado e humanizado por milhares de mãos, muitas delas anônimas. Mas vamos voltar à pergunta mais simples e mais profunda: para que o GPS foi criado? A resposta oficial é clara: precisão militar. Mas a resposta humana é outra. O GPS foi criado porque, em um mundo dividido pela desconfiança, alguém quis encontrar uma forma de saber, com certeza absoluta, onde as coisas e as pessoas realmente estavam. Era uma busca por clareza em meio ao caos. E, ironicamente, essa mesma tecnologia que nasceu para evitar a guerra, hoje nos conecta de formas que os criadores jamais imaginaram. Você usa GPS para encontrar um amigo no parque, para entregar comida a quem está doente, para resgatar alguém perdido na floresta. O propósito mudou, não por decreto, mas pelo uso. A tecnologia foi feita para o medo, mas nós a transformamos em ponte. E essa transformação não foi acidental. Foi possível porque, em 1983, alguém escolheu a humanidade em vez do segredo. Porque em 2000, alguém decidiu que a precisão não deveria ser privilégio de generais. Porque em 2018, alguém leu um currículo antigo e disse: essa mulher merece ser lembrada. O GPS é uma das raras tecnologias que começou como arma e se tornou ferramenta de paz, não por idealismo ingênuo, mas por decisões concretas, feitas em momentos críticos. E isso nos leva a uma pergunta incômoda: quantas outras invenções estão hoje trancadas em laboratórios militares, esperando apenas por um gesto para se tornarem úteis a todos? Talvez o maior legado do GPS não seja a localização, mas a prova de que tecnologia pode mudar de lado, se houver coragem para isso. Então, da próxima vez que seu celular disser "vire à direita em 200 metros", lembre-se, você está ouvindo o eco de uma guerra que nunca aconteceu, os cálculos de uma mulher que quase foi esquecida, e a correção de um físico que morreu décadas antes dos satélites existirem. O GPS é muito mais que um mapa. É uma camada invisível de história, ciência e escolhas humanas sobre o planeta. Ele funciona porque alguém resolveu um problema de tempo com relatividade, porque outra pessoa modelou a forma da Terra com paciência infinita e porque um presidente transformou uma tragédia em acesso universal. Cada vez que você confia nele, está confiando nessa cadeia de coragem, precisão e generosidade técnica. E talvez seja a hora de devolver um pouco dessa atenção. E aqui vai uma surpresa. O GPS do seu celular não é só GPS. Ele combina sinais de satélites com dados do seu acelerômetro, giroscópio, Wi-Fi e até pressão atmosférica, para saber se você está no térreo ou no 10º andar. É chamado de sensor fusion, fusão de sensores.
E é por isso que ele funciona tão bem até dentro de túneis ou prédios. Essa inteligência híbrida é o verdadeiro milagre moderno. Mas ela também depende de algo frágil: a infraestrutura global de satélites, mantida por governos e empresas. Se um dia essa rede falhar, por ataque solar, guerra ou colapso técnico, voltaremos a depender de mapas de papel e intuição. Por isso, entender de onde vem o GPS não é só curiosidade, é resiliência. Saber que por trás de cada seta no seu celular há décadas de ciência nos ajuda a valorizar, proteger e até melhorar o que temos. Então, quem criou o GPS? Não foi um herói solitário. Foi uma constelação de mentes. Militares, cientistas, matemáticos, presidentes e até uma mulher que modelou a Terra em silêncio. Para que foi criado? Para evitar o pior da humanidade. Mas para que serve hoje? Para conectar o melhor dela. E como funciona? Com tempo, espaço, relatividade e um pouco de fé em que a tecnologia pode ser redimida. Se você chegou até aqui, já sabe mais do que 99% das pessoas que usam GPS todos os dias. Então, antes de fechar este vídeo, faça duas coisas. Primeiro, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa história a mais pessoas. Segundo, comente abaixo. Quem mais merece ser lembrado na história da ciência? Uma professora? Um técnico? Um inventor esquecido? Compartilhe. Porque histórias como a do GPS só continuam vivas quando a gente decide contá-las. Até a próxima!